Saudações, seja bem-vindo ao nosso curso de resolução de provas da banca IBAD. Estamos resolvendo a prova de inspetor penitenciário. Na última aula fizemos a questão 21. Nessa aula vamos para a questão 22. Uma questão sobre geometria analítica. Ela pede a distância entre dois pontos. Em um plano cartesiano há dois pontos, o ponto A e o ponto B, e ele quer saber a distância entre esses dois pontos, A e B. A primeira coisa que você tem que saber para resolver essa questão, o que é representar um ponto no plano cartesiano. O primeiro ponto é o ponto A. Então, observe que a primeira coordenada é o valor de x, que é 5. Então, ó, ele está afastado em relação à origem de 5 unidades. Aí você conta. 1, 2, 3, 4, 5. Esse eixo aqui na horizontal é o eixo x. E o eixo que está na vertical é o eixo y. Em geral, né? Isso pode mudar, vai depender da questão. E observe que o ponto subiu 2 unidades. Então, subiu 1 unidade, 2 unidades. Esse aqui é o ponto A. Então, a coordenada é 5 em relação a x e 2 em relação a y. Agora, vamos representar o ponto B, que é 3 e menos 1. Então, o valor 3 representa o valor de x, que é 3 unidades. Então, está afastado 1, 2, 3 unidades. E observe que y é negativo, quer dizer que ele desceu. Então, vou colocar aqui o menos 1 aqui. Aqui está o ponto B. E ele quer essa distância que eu coloquei de vermelho, a distância entre o ponto A e o ponto B. E tem uma fórmula. Deixa eu escrever a fórmula aqui para vocês. Então, essa aqui é a fórmula, a distância entre dois pontos vai ser xb menos xa elevado ao quadrado. Lembrando que xb é a coordenada de x de B, que nesse caso é 3, e xa é a coordenada de x em relação a A. Vou até marcar para você aqui. Aqui é xa, aqui é xb. Mais yb, que é a coordenada de y em relação a B, que é menos 1, e ya, que é a coordenada de y em relação a A, que é 2. Então, vamos lá, vamos calcular essa distância, a distância entre A e B. Então, para ficar fácil, para você não se atrapalhar, é só você pensar assim, sempre na distância entre dois pontos, vai ser a raiz quadrada, você faz a diferença entre a coordenada x, ou seja, 5 menos 3, que vai dar 2. A ordem não importa, você poderia também fazer 3 menos 5, que ia dar menos 2. E isso aqui você eleva ao quadrado. Tanto 2 como menos 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Mas você faz a diferença entre o valor da coordenada de y. E aí, nesse caso, a ordem também não tem diferença, porque você pode escrever 2 menos 1. Cuidado com o sinal, é claro, né? Que é 2 menos com menos dá mais. Isso aqui vai dar 1, que vai dar 3. Ou você faz ao contrário, né? Menos 1 menos 2, que vai dar menos 3. Isso aqui elevado ao quadrado vai dar 9. 4 mais 9, 13. Então, é raiz quadrada de 13. Questão tranquila, era só saber aplicar a fórmula. Tenta calcular uma distância mais entre dois pontos aqui. Se eu escrevo, por exemplo, um ponto A, que ele é 2 e 1, e o ponto B, que é 5 e 5. Então, de maneira prática, a distância entre A e B, aí você faz a raiz quadrada de... Faz a diferença entre as coordenadas x de A e B. Então, 5 menos 2, 3. 3 ao quadrado, 9. Lógico, a ordem não importa, mas diferença entre as coordenadas de y, 5 menos 1, 4 elevado ao quadrado, 16, e isso aqui é igual a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Se você quiser se aprofundar um pouco, você pode pesquisar aí sobre a demonstração dessa fórmula aqui da distância de dois pontos. Não é uma demonstração difícil. Quando você representar dois pontos no plano cartesiano, vai formar um triângulo retângulo. E você vai aplicar o teorema de Pitágoras. Dá uma procurada nessa demonstração aí, que é bastante interessante. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!